Oração em línguas. 7 pontos de edificação. Edifique sua fé. Hoje, amigos, a mensagem fala sobre oração em línguas. O que é oração em línguas? É a oração, é a língua dos anjos, é, é uma das evidências do batismo do Espírito Santo. Né? A Bíblia fala que os que creem falarão novas línguas. Em Pentecostes, Atos capítulo 2, fala que veio o Espírito Santo, eles falaram em outras línguas e profetizavam. Outros textos falam sobre isso, né? Paulo fala, eu oro em línguas mais que vocês. Vou falar aqui 7 pontos rapidinho, no que a oração em línguas te ajuda, te edifica, né? É, Efésios fala, orando em todo tempo no Espírito, né? Fala sobre das formas de edificação. Todo tempo você pode estar orando em línguas. 1 Coríntios 14, ele fala, o que fala em línguas não fala a homens, mas fala a Deus em mistérios. Né? O que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Então quem ora em línguas não edifica, ele está edificando a si mesmo, falando com Deus em mistérios e recebe revelação. Então é uma forma de estar edificando sua fé, carregando as baterias. É uma forma, uma ferramenta que Deus deixou. E a Bíblia fala, recebereis poder ao descer sobre vós, Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. E sempre quando ele estava orando, o Espírito Santo descia, eles eram cheios do Espírito e com intrepidez e ousadia anunciavam a palavra de Deus. Tá? 7 pontos, vamos falar rapidinho aqui. Primeiro, quando você ora em língua, você está edificando sua fé. Judas 20, ele fala, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Então, edificando a fé santíssima, a oração. Né? E a Bíblia fala, por lábios gaguejantes, língua estranha, falará o Senhor a este povo. Esse é o descanso. Quando você ora em línguas, a Bíblia fala que o Espírito ora de fato e a mente fica infrutífera. Então você é o Espírito que ora, uma linguagem sobrenatural que o Espírito Santo, com a nova natureza, te deu. Né? E você recebe pela fé. E quando você está fazendo isso, você está edificando e de repente as revelações vão trazendo. 1 Coríntios 2,9 fala, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem penetrou no coração do homem, que Deus tem preparado para os que o amam, mas Deus revelou pelo seu Espírito, que o Espírito penetra todas as coisas, as profundezas de Deus. Né? E ele faz nos dar a conhecer o que ele faz a gente conhecer o que nos foi dado gratuitamente, porque ele penetra até as profundezas de Deus. O Espírito do homem conhece o Espírito do homem, mas o Espírito de Deus conhece o Espírito de Deus. Quando você está orando, há uma interação e o conhecimento de Deus, revelações, algo poderoso de Deus vem edificando você. Esse aqui são 7 pontos que o pastor Luciano Subirá colocou num dos cursos dele. Então vou colocar só os pontos aqui e depois você pode pesquisar isso aí ou fazer o curso, né, estudar sobre isso. Primeiro, conhecimento revelado. Quando você ora em língua, você tem um conhecimento revelado da palavra. Você está lendo e meditando, aquilo vai se revelando. Você vai ver um imã atraindo as verdades de Deus, vai te guiando a verdade, porque o Espírito Santo guia a verdade. Quando você ora em língua, edifica a sua fé. As situações que você precisa vencer em fé, você começa a vencer orando. De repente, aquela fé que você não tinha, agora você tem. E aí você vai conseguir levantar montes, né? Tudo pelo poder de Deus, mas na verdade a Bíblia fala que é a fé. Se disser para o monte, ergue-te, lance no mar, e crê que se fará o que diz, não duvidar, assim será feito. Então você precisa ter fé. Né? Jesus falou que essa casta de demônio não sai, não sei, por oração e jejum. Mas ele falou assim, pela incredulidade que não sai, a oração e jejum vai edificar a sua fé. Então a oração em línguas também edifica. Então, a edificação da fé. Ponto 3. Nós oramos à vontade de Deus. Romanos fala que nós não sabemos orar e pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele intercede por nós segundo a vontade de Deus. Quando você está orando em língua, você está fazendo a vontade de Deus também. Você está orando, você não sabe o que é. Porque a Bíblia fala que fala mistérios. Ninguém o entende. Em espírito fala mistérios com Deus. Então você também não entende, nem o diabo, nem ninguém. Mas Deus entende. E de repente você está orando e seu espírito vai passar para sua mente as informações. E de repente você vai ter uma revelação.
e do que o que está acontecendo. Em alguns pontos Deus vai trazer, mas você não sabe o que você está orando, mas com certeza é algo que edifica, é algo que você precisa, é a vontade de Deus. Ponto 4. Quando nós oramos em língua, nós fortalecemos nosso espírito para vencer a carne. Nós andamos vitoriosamente em vitória sobre a carne. Jesus falou: orai e vigiai para que não entrei em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deus te deu um espírito, nova natureza pronta. E o que você faz? Submete a vontade de Deus em oração. E você está edificando seu espírito e enfraquecendo a carne. Porque a Bíblia fala que a carne tem que ir para a cruz. Você está crucificando, fazendo a vontade de Deus. E a carne perde a força. E você consegue fazer a vontade de Deus, porque seu espírito fortalece e interação com o Espírito Santo. Amém? E aí a velha natureza, ela não tem domínio. A Bíblia fala a inclinação para o espírito é vida e paz, mas a inclinação para a carne é morte. Então toda vez que você pratica a palavra, ora, lê a Bíblia, medita, está orando em português ou em línguas, jejuando, as práticas espirituais, a adoração, você está edificando sua fé. E a carne vai perdendo as forças, né? Porque você está inclinando para o espírito. Se você fizer todo dia esse hábito de orar, ler a Bíblia, meditar, aí você vai ver que a carne vai perdendo a força. Você vai conseguir fazer a vontade de Deus e ter desejo pelas coisas de Deus. Isso é maravilhoso. É a nova natureza. É a divina semente, que é o poder que você recebeu de Jesus. Quinto, desenvolvemos sensibilidade espiritual. Você vai começar a ser sensível às coisas de Deus, à vontade de Deus, algo. Os dons estão no Espírito Santo. E tudo que é dons e talentos que Deus te deu, ele vai aflorar quando você ora a língua, porque vai edificar, vai fortalecer. Você vai estar sensível. E o ministério que você está, o dom que Deus te deu, que o Senhor te deu, ele vai ser aguçado por orar em línguas, né? Porque você está edificando sua fé e você está fortalecendo ali. Você desenvolve espiritualmente orando em línguas. Ponto 6. Nós adentramos o perfeito louvor. Né? Você adentra num louvor perfeito. Você está adorando ali. Você pode cantar em línguas, orar em línguas, mas você está se entregando à vontade de Deus, porque é uma adoração também, a oração. E você vai ver que a sua vida você vai entrar num louvor que agrada a Deus, né? Abraão, ele adorou a Deus oferecendo seu filho, né? E nós adoramos oferecendo o que mais amamos e colocando Deus em primeiro lugar. A Bíblia fala de sacrifício de louvores, são lábios que confessam o seu nome. Em toda situação você vai começar a louvar e passar por situações. A Bíblia fala em tudo dai graças, né? Então louvor, adoração. Nossa vida é uma adoração quando praticamos a palavra de Deus. E o ponto 7, o último, nós desfrutamos de uma intercessão sobrenatural. A Bíblia fala que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos, mas podemos estar em batalha espiritual, intercessão, e algo está acontecendo ali. Nós adentramos um lugar de intercessão, não sabemos o porquê, mas o Espírito Santo nos leva a orar a vontade de Deus. Então, às vezes, podemos estar em batalhas espirituais nesse momento, e o sobrenatural vai acontecendo, algo sobrenatural. Então você entra em batalhas em português e oração em línguas e vai edificando sua forma de interceder, de viver, e Deus ele pode estar usando isso para interceder por você, pela sua família, por algo assim que está cercando você, sua vida, ou por algo que Deus quer fazer. Amém? Então isso. Pontos que a oração à língua ajuda, e eu creio que muito mais do que isso, né? Depois você pesquisa lá alguns livros do pastor Luciano Subirá. Eu vi esses pontos aqui, achei interessante falar sobre eles, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus, ajude sua igreja local, sirva a Deus, e Deus tem algo poderoso com você em nome de Jesus.